Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e a gente está hoje trazendo aqui um convidado especial, o Bruno Perini. Bruno Perini, que é o fundador do canal dele, o Você Mais Rico, um canal aí que tem muito seguidor, 280 mil seguidores, e porque ele tem muita qualidade no conteúdo dele, a gente vê que ele é um daqueles educadores financeiros que traz material de tudo quanto é tipo de ativo que você possa ver, né? Desde criptomoedas até ações, passando por renda fixa, enfim, trazendo até algumas outras coisas que são interessantes. Eu também estou recebendo aqui o Rafael Zatar, que vocês já devem conhecer, da nossa carteira de fundos de investimento, a carteira Z. Rafael Zatar, que faz um excelente trabalho lá na nossa área de membros. E enquanto o pessoal está chegando aqui na nossa live, né, enquanto as pessoas estão assistindo, porque elas agora recebem lá o link no e-mail falando que está começando, eu queria aproveitar para que vocês me dissessem tá se o meu som tá ok, se minha imagem tá ok, etc., antes de eu passar aí pro próprio Bruno e depois pro Rafael. Hoje vai ser uma live bem especial, vamos falar sobre renda, tá? Vamos falar sobre a importância dessa geração de renda até na vida do próprio Bruno, né? Porque isso mudou a vida dele. A gente estava até conversando aqui antes e vamos falar também sobre a própria carteira de investimento dele, que, como eu falei, é uma das mais diversificadas. O pessoal já está falando aqui que está tudo ok, som e imagem, então aproveito já para passar para o Bruno Perini. Muito obrigado aí por estar participando, seja bem-vindo e pode fazer aí suas considerações iniciais. Eu que agradeço o Daniel e o Rafael, né, pelo convite. É uma honra estar presente aqui no Dica de hoje. O conteúdo de vocês é muito bom também. E agradeço muito. Espero poder agregar para ambas as audiências, né? Tanto o pessoal que veio aí porque eu chamei, quanto o pessoal que já acompanha o canal. E, Rafael, então aproveita para você também falar um pouquinho aí de você. Aí eu acho que a maior parte das pessoas te conhecem, até quem está aqui, mas sempre vem alguma pessoa, né, do outro canal e etc. Então se apresenta, fala um pouquinho sobre você, sobre o teu trabalho. Boa noite, pessoal. Acho que muita gente me conhece aí do Dica de hoje. Eu sou autor do projeto Carteira Z. A gente faz uma análise quantitativa e qualitativa dos fundos de investimento e a gente tem obtido resultados bem satisfatórios. A gente faz entrevistas com gestores, a gente peneira nesse mundo, nesse universo, né, os melhores fundos, e a gente tem trazido muita informação de qualidade e a gente tem recebido muito feedback também das pessoas, né, que às vezes até deixam um pouco de investir em ações para ter uma parcela em fundos de investimento. Os resultados têm sido bastante consistentes e atraentes. Então, quem quiser conhecer a carteira Z está no site lá do Dica de hoje. Saiu, por acaso, um artigo nosso hoje sobre o comparativo sobre as ETFs, né, o SMAL 11, por exemplo, contra gestões ativas, né? Então, a gente mostra que as gestões ativas nos fundos de investimento, elas dão realmente resultado quando a gente peneira bem, quando a gente escolhe, né, quando a gente sabe analisar os indicadores, sabe fazer essa questão toda, entendeu? Então, a gente queria agradecer ao Bruno aí, que veio com muita prestatividade ao nosso canal para explicar um pouquinho mais sobre a carteira dele, né, que já vive de renda aí. Isso é um exemplo para muitas pessoas, e agradecer também porque esse universo ainda é muito pequeno, a gente quer expandir esse universo ao máximo, né? E é muito importante pessoas como ele. Né? E eu queria, Daniel, até, se você permitir, já perguntar para o Bruno se ele... Como é que ele começou a história dele como investidor, né? Como que ele começou a poupar, né? Desde de criança, como é que ele fez? Como é que começou esse interesse por investimentos? Então, a minha infância, eu posso falar que nunca me faltou nada, mas eu também não via sobrar dinheiro, assim. E eu vi, os meus pais são separados, eu fui criado pela minha mãe, né, no Rio de Janeiro, e dinheiro era uma coisa que não sobrava. Então eu lembro que quando eu queria, por exemplo, sair para ir no cinema, tinha que pedir dinheiro, o dinheiro era contado, e eu via aquele sufoco, a minha mãe nunca foi organizada com as finanças, e eu ficava pensando, eu não quero passar por isso quando eu for adulto, né? Então eu comecei a ler sobre o assunto ainda como adolescente. Meu primeiro investimento eu fiz com 17 anos. Foi num fundo de investimento do extinto Banco Real, né? Depois foi comprado aí
pelo Santander. Eu tinha acabado de começar a ganhar dinheiro, eu tinha passado no concurso do Exército, então recebi meu primeiro salário, R$ 400, que para mim era dinheiro para caramba, que não acabava mais, e falei, vou pegar R$ 100 e investir num fundo de investimento. Só que todos os fundos de investimento do Banco Real, eles tinham uma taxa de ingresso mais alta, então o único que permitia que eu entrasse com aquele capital inicial era um fundo que investia em empresas com boa governança corporativa, com preocupação ambiental. Eu falei, então é esse aqui mesmo. E botei R$ 100, isso era o ano de 2007, e 2 meses depois, quando eu olhei, os R$ 100 tinham virado 140. Eu falei, caramba, nesse ritmo, né, comecei a fazer conta, daqui a pouco eu estou na capa da Veja como o novo milionário, né? Então eu fui mordido pelo bichinho dos investimentos nessa hora. E depois disso eu comecei a poupar, a investir. Lógico que como eu ganhava pouco, não sobrava muito para investir, mas comecei a pesquisar bastante sobre o assunto e me interessar mais pelo universo financeiro, né? E desde então também não parei mais, por exemplo, de tentar gerar renda extra para sempre estar investindo cada vez mais. Esse foi o primeiro investimento. Esse, por acaso, foi um fundo de ações, Bruno? Esse do Banco Real, né? Foi um fundo de ações, ou não? Foi um fundo de ações. Perfeito. É bacana, Bruno, me identifiquei até comigo mesmo, eu também comecei assim, só que no caso em 99 também teve uma alta forte naquele ano, 152% a bolsa subiu, também botei num fundo mais do Banco do Brasil, R$ 300, cara, em Disparou. 2, 3 meses depois estava em 500, um absurdo assim, eu também pensei exatamente a mesma coisa que você, e engraçado que eu migrei para ações, porque quando eu entrei ali em março ou abril de 99, eu investi num fundo de renda fixa. Ele estava rendendo em torno de 3% ao mês, né, porque a taxa de juros subiu para 41%. E depois, o que aconteceu? Ela caiu para 21%. Então eu estava achando assim, 1,5%. Eu estava achando pouco. E aí eu falei assim, poxa, muito pouco, eu tenho que migrar para outra coisa. 1,5% ao mês não dá, né? Imagina. Pô, 3% tudo bem, mas 1,5%, imagina só o raciocínio hoje em dia. E aí eu acabei entrando em ações, ganhei lá no início, depois tomei algumas porradas aí que foram importantes. Inclusive, eu acho que a gente pode falar um pouco mais depois sobre isso também. Mas vamos lá. Você, né, nessa época que você falou que você tinha só R$ 100 para investir, você ainda tinha o teu trabalho, né, que você conseguia tirar esses R$ 100, você tinha um trabalho lá que já era no Exército, né? E aí, o que a gente tem aí? A gente tem que você precisava aumentar esses aportes, certo? Eu acho que em algum momento você deve ter percebido isso. Em algum momento você viu que era mais importante você aumentar os aportes ao invés de ficar preocupado em ter a maior rentabilidade? Porque o que eu vejo hoje em dia, a pessoa que está começando agora com R$ 200, R$ 300, ela quer já tentar ganhar o máximo de rentabilidade possível, ao invés de aumentar os aportes dela, ao invés de tentar trabalhar e conseguir mais. Ou você discorda dessa posição? O importante é realmente você tentar a maior rentabilidade desde o início. Não, eu concordo totalmente com o que você falou. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, gente que escolhe investir vamos botar um CDB de um banco quebrado assim, né? Porque ele paga 122% do CDI, ao invés de pegar, às vezes, um CDB de um banco bom, ali que tem uma boa basileia, né? Que é lucrativo, que está pagando 120%, como se 2% de um CDI que está em 6,4% fosse fazer muita diferença. Então, desde o começo eu vi isso, porque, dando até esse exemplo dos R$ 100 que eu coloquei R$ 100 e 2 meses depois eu tinha ganho 40%, muita coisa, né? Mas muita coisa de pouca coisa, ainda é pouco, pô. R$ 40, se eu pegasse e sei lá, vendesse brigadeiro por aí, eu ganhava R$ 40 em questão de algumas horas. Então, desde o começo eu vi a importância, assim, de aumentar o valor dos aportes, né? As pessoas, elas acham hoje que você compra uma ação e vai ficar rico comprando uma ação, ou que você faz um investimento, não precisa investir mais. Só se for um valor muito grande. Então, é lógico que o aporte ele é muito mais importante do que a busca por uma rentabilidade, às vezes, que é só marginalmente maior. Eu vejo, por exemplo, né, no meu caso, hoje eu posso perder mais tempo me dedicando a uma gestão mais ativa da minha carteira, e isso pode aumentar minha rentabilidade ao longo do ano, ou eu posso gastar esse mesmo tempo buscando melhorar os meus empreendimentos, o que vai aumentar muito o dinheiro que vai entrar para que eu possa investir
e no final vou ganhar mais dinheiro. Então vale mais a pena gastar mais tempo para aumentar o valor que você pode aportar do que ficar com miudezas assim dentro da carteira de investimentos, na minha opinião. É verdade. Ô, Bruno, é interessante que você falou, vocês falaram de fundo de investimento, vocês começaram, e a minha primeira aplicação foi num fundo de investimento do Banco do Brasil, de ações, horroroso. E aí eu botei meus R$ 500 que eu tinha lá, em 2 semanas ou 3 semanas eu tinha 300. Então foi a perda melhor da minha vida. Porque eu pensei, cara, eu estou investindo num produto que me deu, quase derrubou, quase pela metade o meu investimento. Então eu falei, para tudo, vou aprender a estudar esse mercado. Ao mesmo tempo eu estava começando a investir em ações. Então eu falei, calma aí, deixa eu me aperfeiçoar em alguma coisa. Então o que vocês falaram também é interessante, porque tem muita gente que me procura, até procura o Daniel. Tem gente que me falou, por exemplo, no mês passado, que queria dobrar. Eu quero dobrar minha renda em... Como é que eu faço para dobrar minha renda em 4 meses? Então, tem coisas muito esdrúxulas que a gente ouve de pessoas que querem ganhos rápidos, né? E essa não é a realidade. Eu acho que a gente enriquecer aos poucos é raridade, né? A pessoa que quer enriquecer aos poucos é raro, a gente tem que aprender a estudar. E, às vezes, teve um médico que me procurou, estava perdendo um tempo imenso no começo de carreira para analisar empresas, estudar empresas, conseguindo aportar pouco. E aí eu mostrei esse caminho dos fundos de investimento, gestões ativas, escolher bem os fundos. Ele passou a atender mais, passou a produzir mais na sua atividade principal, que é de medicina. Ou seja, os aportes deles aumentaram muito, ele botou em gestões ativas, montou uma carteira de ações também e está agora voando com a carteira dele. Eu queria aproveitar, Bruno, para te perguntar, né, você que está nesse mundo das finanças há algum tempo, qual foi aquele start, né? Qual foi aquele impulsionamento que te deu para você sair do exército? Você, opa, agora chegou a hora, vou sair do exército, vou viver de renda do empreendedorismo. Então, se eu fosse seguir o meu planejamento inicial, né, quando eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, teve uma sessão assim, em grupo com um militar que era psicólogo, onde cada um tinha que falar um pouco dos seus objetivos. E eu lembro, eu tinha 20 anos na época, 20 ou 21. E aí, quando ele perguntou para mim, estava todo mundo falando do objetivo assim, eu quero fazer o curso de comandos, paraquedismo, guerra na selva. Eu levantei e falei, eu quero ter 1 milhão até os 30 anos. E todo mundo riu da minha cara, né? E até era um major, esse professor, ele falou, Perini, não quero te desanimar, mas militar não fica rico. Daí eu falei, major, o senhor não me desafie, né? E a minha meta era sair aos 30 anos. Então, eu teria saído, se eu fosse seguir o planejamento mesmo, em dezembro, agora dezembro, ou talvez em janeiro desse ano. Ia começar a fazer um curso no Rio para aperfeiçoamento dos oficiais e pediria a baixa nesse dia. Só que aconteceu um negócio no meio do caminho que acabou mexendo muito com a minha rentabilidade. Na verdade, 2, né? O primeiro foi que Bitcoin, que era um negócio que ninguém dava muito valor, se valorizou pra caramba, e eu tinha um pedaço que era bem pequeno em termos de valor, assim, quando eu comecei a juntar, mas ele foi crescendo, me deu uma rentabilidade muito boa. E também a questão do impeachment da Dilma, né? Que no momento que aconteceu, a gente teve uma queda dos juros grande, e eu pude aproveitar a marcação a mercado, e também a gente teve uma chance de comprar várias ações a preços muito baixos e que depois elas foram crescendo. A Bolsa está virando mania agora, porque acabou a eleição, tudo, mas se a gente for pegar desde ali da época do impeachment até agora, o Ibovespa subiu mais de 150%, né? Então foram essas duas coisas que fizeram com que eu pudesse sair do Exército antes. Mas eu não pretendia, estava até conversando com o Rafael, até dias antes de pedir realmente para ir embora. Foi uma questão que envolveu minha esposa. Ela tinha feito uma operação de redução de mamas, ela precisava de certos cuidados e, por conta do Exército, eu não pude dar a atenção que eu queria para ela. Eu tinha pego um tempo de férias, ela precisou de mais dias do que isso, eu tive que voltar para ir para um acampamento, um lugar que o celular não pegava, então fiquei sem contato com a mulher, nem a mulher, a pessoa mais importante da minha vida, né? Num momento que ela estava precisando de mim. Então, naquele momento, eu falei, olha, eu não preciso mais disso, porque o que eu ganho aqui já é menos do que eu consigo tirar da minha carteira e com as outras coisas que eu faço, como, por exemplo, o YouTube. Então, foi esse momento que eu defini, preciso ir embora. Bom, Bruno, obrigado aí pela explanação. O
O fone aqui do Rafael tá dando o que falar aqui nas nossas mensagens de bate-papo também. E falar aí, a Gabi acabou de chegar aqui também. Obrigado aí pelo elogio. A Patrícia também chegou aqui, que também fazem parte da equipe. E o Marcelo Rabinovich também já chegou aqui. E eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte, antes da gente entrar em si na tua carteira de investimentos e nos investimentos, assim, que é o que as pessoas mais querem ouvir, né? Já está começando a ter um monte de perguntas aqui. O que mudou na tua rotina agora, você saindo do exército e indo para essa parte de educação financeira, assim, a responsabilidade que você tem hoje, como é que você enxerga isso, a questão, você consegue falar realmente tudo o que você acha, você segura algumas coisas, como é que ficou essa tua rotina nesse momento? E até a hora que você acorda, Bruno, porque a gente vê algumas lives aí de, cara que acorda 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Então, eu queria saber aí, você acorda meio-dia, 1 hora igual o Daniel, ou você acorda às 6h30? Então, hoje a minha rotina como é que tá, né? Eu comecei a acordar, o Rafael é militar, ele sabe, né? A gente acorda muito cedo, desde antes de virar moda, né, cara? Mas eu tive que acordar ainda mais cedo quando eu era militar, porque eu precisava de tempo para fazer as coisas, né? A esposa, ela tinha aberto a empresa há pouco tempo, ajudava lá na gestão, então eu aproveitava ali o horário entre 5h30 da manhã, eu acordava às 5, até a hora do expediente, iniciava às 7, para trabalhar nisso. Foi uma maneira que eu encontrei de ter mais tempo, já que à noite eu chegava destruído. Hoje, como acabou virando um hábito, eu continuo, boa parte das vezes, acordando muito cedo, mas nem sempre às 5 da manhã, porque eu dormi tão mal durante tanto tempo, quando era militar, que hoje eu acho que, tendo dinheiro, eu tenho que aproveitar esse luxo que é poder dormir o quanto eu quiser. Então, para acordar às 5 da manhã, eu só faço isso nos dias que eu vou dormir próximo das 10 horas. Se eu for dormir além do que isso, eu já não vou acordar às 5, eu vou acordar um pouco depois. Era um horário que realmente me tornava mais produtivo. Eu gosto de matar as coisas importantes que eu tenho para fazer logo pela manhã. E a tarefa importante é aquela que eu julgo que vai deixar todo o resto irrelevante, né? Então, eu sempre anoto o que é mais importante do meu dia. Eu faço isso logo pela manhã. Eu também gosto de ler assim que eu acordo. Eu pego um livro, leio um capítulo, depois eu vou, faço um café, mexo com o que é mais importante, e só depois disso que eu estou começando a pegar para mexer em alguma coisa em rede social. Porque eu cometi o erro, há um tempo atrás, de assim que eu acordar, começar a dar uma atenção ao Instagram. Aquilo roubava muito do meu tempo, embora seja o meu trabalho hoje. Então, minha rotina hoje é de, pelo menos, em uma das duas principais redes sociais que eu uso, o YouTube ou o Instagram, eu tenho que abastecer diariamente com algum conteúdo. E durante as épocas de curso, eu fico totalmente voltado para o meu curso. Segundo a minha esposa, eu trabalho muito mais do que antes. Só que eu falo que eu trabalho menos, porque é um trabalho muito mais prazeroso, né? Então, gosto muito de como a minha vida está hoje. E no meio dessa rotina eu também tinha academia, né? Cheguei a fazer yoga um tempo, só que eu tô meio quebrado, eu tive um problema de hernia de disco. Então agora, inclusive, eu tô pegando mais leve em tudo para poder me cuidar mais. E essa questão da responsabilidade com a educação financeira, eu tento passar principalmente uma visão de não entrar nos oba-obas, né? Porque a gente vai sempre ter fases de euforia. Eu acredito que assim como a gente teve há muito pouco tempo, em 2017, uma grande euforia com o Bitcoin, a gente vai ter uma hora que vai chegar numa grande euforia com Bolsa de Valores também. Então, sempre tento buscar passar uma visão de como que eu faço as coisas para que as pessoas não entrem com os pés pelas mãos, né? Então, gosto de ter posições diversificadas, gosto de ter uma ponta na segurança para depois ter outra ponta no risco. Eu não vou ser o cara nunca que vai ter 100% da minha carteira em só um tipo de ativo, por exemplo. Legal, Bruno. Você falou muito interessante, né? Quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, na verdade, a gente não trabalha, né? De um fato. prazer. Então, aquilo é o fluir, né? O fluir do que a gente sabe e gosta de fazer. Eu queria saber, cara, o pessoal está perguntando muito aí, né? Você publica vídeos no seu canal, Você Mais Rico, sobre 1001 investimentos aí, que você entende de tudo. E eu queria saber agora como é que você divide a sua carteira de investimento. Como é que é? Por exemplo, eu gosto de dividir minha carteira em conservador, moderado e agressivo. Então, dentro dessas volatilidades, eu costumo fazer essa mitigação. Eu queria saber como é que você faz. Você tem Bitcoin? Qual a porcentagem de Bitcoin? Se é 100% Bitcoin, como você pode... Quer falar um pouquinho sobre isso?
Sim, sim, claro. Eu gosto de dividir minha carteira já há bastante tempo, tendo a maior parte dela em ativos que eu julgo assim, mais seguros, né? Hoje está em torno aí de... O que eu gosto de ter, idealmente, é 70%, mas nunca fica nisso porque todo dia muda, né? Hoje está um pouco menos do que isso, está uns 65%, porque a Bolsa ela deu uma subida boa e eu não realizei lucro numa parte das posições ainda. E eu tenho cerca de 35% em uma ponta com mais risco. Nessa ponta de mais risco, eu coloco tudo que, na minha opinião, tem mais volatilidade e pode realmente vir a me trazer uma perda significativa. Então, nesses 35%, eu tenho ações, tenho fundos imobiliários, atualmente, eu botei um dinheirinho em um fundo de ações, para deixar lá, né, para ver, eu julgo que é um gestor competente, botei no Alaska Black, e ele tem posições, quando eu consigo ver ali, né, que o fundo pegou, que são diferentes das que eu costumo carregar, e tem Bitcoin. Alaska, você sabe, só para abrir um parêntese, é o Alaska institucional ou o BDR? Aquele que tem juros de câmbio? O BDR. O BDR. Isso. E eu tenho também Bitcoin. Bitcoin eu quero chegar a ter até 5% de Bitcoin na minha carteira ao longo desse ano. Então eu estou trabalhando para isso, fazendo compras aí parciais e talvez até venha a executar parte das inscrições do meu curso ganhando em Bitcoins também, que daí eu já deixo lá, já fica na minha carteira de uma vez. E na ponta que eu tenho essa parte mais voltada para a segurança, majoritariamente eu estou investido em renda fixa pós-fixada. Aí tem muito Tesouro Selic, né? E tem alguma coisa em CDBs de liquidez diária de diferentes bancos. Tem alguns CDBs também, tem uma parte dessa carteira que ela fica sem liquidez, que ela tem um prazo combinado para retorno, né? Mas eu não gosto de pegar nenhum retorno que vá passar do próximo ciclo eleitoral, porque eu gosto de falar que aqui no Brasil a gente está sempre a uma eleição de um desastre, dependendo de quem ganha, né? Isso é muito ruim, a gente tem uma posição assim tão importante a ponto de quem for eleito poder afetar todo o destino de uma nação. Eu acho que a figura do presidente devia ser desimportante, na minha opinião. Mas tem isso, então por conta disso eu adequo os prazos de vencimento até lá. Basicamente, de uma maneira geral, assim, resumindo, é isso. Mas dentro dessa parte de renda fixa, eu ainda tenho posições para tentar ganhar com a marcação a mercado. Caso venha a ocorrer, a gente acredita que sim, né? Torce para isso, uma reforma da Previdência para deixar a trajetória do Brasil mais tranquila aí nos próximos anos, em termos de gestão do que é público, né? Bruno, eu queria te parabenizar aí pela tua opinião, porque hoje em dia o que eu mais vejo são pessoas que acham até viril, né? Falar que eu invisto 100% na bolsa, eu invisto 100% em renda variável, como se isso tornasse ele uma pessoa melhor, né? Eu tomo risco. E você falou aí numa boa, né? Poxa, eu boto 65%, 70% do meu dinheiro em pós-fixado, em tesouro, em CDB. E eu também sempre fui um defensor de colocar também alguma coisa em renda fixa. Eu estou esperando uma melhora aí de cenário e tudo, então eu tenho uma posição menor, tá? Eu tenho em torno de 30% hoje. Eu incluo alguns fundos imobiliários até de papel, como até uma espécie de renda fixa. Eu tenho uns estudos em termos de longo prazo, que apesar da volatilidade, eles caminham muito próximo do Tesouro Selic, mais um pouquinho, então eles caminhariam próximo de um CDB aí de 110, 120%. Esses fundos de papel, então, eu acabo incluindo na minha carteira como se fosse renda fixa, mas eu também coloco um bom valor neles. Então, eu queria te parabenizar por isso, porque hoje está na moda, né? A gente falar que quer muito investir em ações e etc. Bom, você acabou falando já a questão do Bitcoin, da porcentagem. Você investe só em Bitcoin ou tem alguma outra criptomoeda? E aí, aproveitar e já perguntar quais os livros que você está lendo, que isso é uma questão que o pessoal sempre pergunta. O pessoal adora ler livro aí o pessoal gosta de saber o que o pessoal está lendo também. E a sua meta de livros para esse ano, né, Bruno? Que você tinha uma meta para 2018, queria saber para 2019. São 365 livros? Eu não sabia. Fala aí para gente. Esse ano passado eu coloquei, né, uma meta de número de livros, mas esse ano eu não coloquei número de livros, porque o que aconteceu, né? Muita gente começou a ler, eu gostei bastante disso, o pessoal me enviava livro, pilha de livro que tinha lido, e eu estava vendo várias pilhas de livro, assim, só com livro fininho, então o cara queria pontuar e só pegava os livros menores, então eu falei, não, esquece esse negócio de número de livros. Turma da Mônica.
Define o número de páginas, porque você lê 60 livros que é tudo rolha. Então, hoje eu estou buscando ler livros que não estou nem aí para a grossura, mas são coisas que vão passar habilidades que eu acho interessantes ou maneiras de pensar diferentes. Então, hoje, por exemplo, dos livros que eu li nesse ano, eu estou no 7º livro agora. Desses 7, 6 livros são livros que já têm mais de 50 anos de idade, ou seja, já posso falar que foram mais testados pelo tempo. É muito mais provável que um livro que já esteja sendo lido há 50 anos continue sendo lido pelos próximos 50 do que o best-seller da Veja da última semana. Então, ler um livro que é best-seller agora pode não te dar nenhum tipo de ensinamento para você usar daqui a 3 anos, ou nenhum tipo de assunto para você conversar com uma pessoa. Então, estou preferindo ler livros mais antigos. O que eu estou lendo agora, nesse momento, é um sobre Bitcoin, do Fernando, não sei se eu falo o nome dele certo, né, Urich, que ele trabalha ali com XDEX, e é um livro que ele fala bastante, não só sobre Bitcoin, mas sobre a teoria econômica, sobre a escola austríaca. Ele dá vários motivos ali pelos quais ele acha que o Bitcoin pode vir a ser um ativo vencedor no longo prazo. Então, estou lendo esse, mas eu acho que um livro, o melhor que eu li esse ano é o Antifrágil, do Nassim Taleb, que até eu já fazia coisas assim antes de conhecer alguns conceitos dele, né? Ele chama, por exemplo, essa estratégia de ter uma ponta no risco e outra na segurança de estratégia barbell. E hoje, por exemplo, a minha ponta do risco, o Bitcoin, para mim, na minha opinião, é o ativo mais arriscado que eu tenho nessa ponta. Embora, também, de vez em quando, eu possa comprar uma put, por exemplo, que pode vir a valer 0, né? Então, a gente pode até falar que o risco dela é maior. E sobre criptomoedas, a única que eu tenho hoje, uma porcentagem relevante, é Bitcoin. Eu tenho quase nada ali de Ethereum, né? Mas não é uma coisa relevante dentro da carteira. Foi mais uma compra para experimentar, abrir a carteira, ver como é que a moeda funcionava, porque ela é uma outra criptomoeda representativa. E sobre isso que o Daniel falou, da questão do 100%, né? Eu recebo bastante no Instagram pergunta assim: Bruno, por que você não investe em 100%? Luiz Barsi ficou rico investindo 100% do que ele falava, né? E eu lembro sempre de um romano chamado Diágoras, que era um cara meio cético, e uma vez levaram Diágoras num templo para mostrar para ele: como é que você não acredita nos deuses? Veja aqui nesse templo esse monte de placas de pessoas que rezaram para os deuses quando estavam se afogando e foram salvas. E Diágoras perguntou: mas onde estão as placas das pessoas que rezaram e não foram salvas? Então, a mesma coisa esse negócio de 100% em bolsa. A gente vê um caso que deu errado, mas tem 100 casos que não deram, que os caras quebraram em 2008, que eles não estão contando história no Instagram hoje, ou não ficaram famosos. Eu tive muito trabalho para ficar rico, demorou bastante tempo, então eu quero ter esse trabalho uma vez só. Por conta disso que eu não tenho 100% do meu patrimônio em nada que possa sofrer muito numa eventual queda, né? Legal, Bruno. Você falou um pouquinho também sobre a sua reserva de emergência, como você é um empreendedor. Queria saber um pouquinho onde você coloca a sua reserva de emergência e quantos meses, porque tem aquele clichêzinho, né? Que, não, se você tem um emprego fixo, você bota 6 meses, se você é um empreendedor, 12 meses. Eu queria saber onde você coloca a sua reserva de emergência e qual é essa porcentagem, esses meses que você guarda. Hoje a minha reserva de emergência não está baseada em termos de renda, né? Porque a minha renda varia muito, dependendo do que eu venha a fazer. Então ela está em termos de custos de vida. E eu arbitrei 6 meses, então estou seguindo até esse clichê, né? Mas é engraçado a palavra clichê. Eu falo que clichês são clichês por um motivo, né? Porque funcionam. Então eu tenho esses 6 meses de garantia ali da minha renda e eu deixo parte desses 6 meses, a maior parte, em CDB de liquidez diária e tem uma parte menor em Tesouro Selic. São as duas aplicações que eu uso para isso, sendo que eu uso esses dois porque no curto prazo o CDB de liquidez diária acaba rendendo mais, né? Até posso colocar alguma parte, se eu for contar que só vai usar depois de 3 meses, em LC e LCA, mas eu evito fazer isso, porque às vezes uma emergência pode não ser linear, né? Já vi isso acontecer. Então eu deixo mais nas coisas que têm realmente liquidez diária, são essas duas aplicações que eu uso. E o Tesouro tende a superar o rendimento de um CDB, né? Quando ele começa a perder aquela diferença entre venda antecipada e a venda lá no final. Então, estou usando esses dois. Eu vou te apresentar depois a Z-Lite, que é a carteira Z conservadora aí, que tem fundos ótimos, que o Daniel até já está aderindo aí, que rendendo entre 110 e 115 do CDI, D mais 0, depois a gente dá aquela conversada aí. E beleza. Tem aquela... Beleza? Eu queria conversar também com você sobre viagens, cara. Você é um cara que gosta muito de viajar e o
E eu vi que você passou o Réveillon em Dubai, Maldivas, né? Um lugar bem humilde, né? Bem humildezinho. Eu queria saber se você tem uma carteira específica para viagens. O Daniel, por exemplo, no curso de geração de renda, ele explica e até monta estratégias, né, sobre isso, e os dividendos são para carteira de viagem. Eu queria saber como é que você faz, se é o rendimento do mês, se monta uma carteira específica para isso, como é que funciona? Então, eu não monto carteira específica para isso. Para mim, né, como eu sou um cara organizado, assim, eu não precisei ter essa disciplina de separar um dinheiro para viagens específico em um tipo de investimento ou um tipo de carteira. Eu até falo bastante que dinheiro não tem carimbo, então se você sabe que vai ter aquela despesa, é só você se planejar para ter aquele dinheiro líquido quando você precisar. Então eu faço assim hoje, eu só deixo alguma coisa numa parte de liquidez que eu possa vir a sacar, mas não tenho nenhum tipo de investimento específico para uma viagem. A não ser, por exemplo, né, eu tenho sempre fundo cambial, ali uma pequena parte na minha carteira, e aí eu posso aumentar a reserva em fundo cambial se eu não quiser ir comprando dólar aos poucos, por exemplo. Então, pode ser que eu fale que esse é um investimento específico para a viagem. Seria nesse caso, assim, se for alguma coisa que eu vá ter que comprar muito dólar, eu não quero, já está planejado há um ano, não quero ficar comprando para deixar em casa. Vamos botar dessa maneira. Bom, Bruno, então já que falaram lá um pouco desse curso, ele não está à venda, tá? Antes que achem que eu queira vender o curso, mas é só para dizer que é um curso que a gente ensina as estratégias que eu uso para essa carteira. Eu não tenho essa disciplina do Bruno, eu preferi colocar em uma outra corretora, mas é um mês que a gente fala sobre a estratégia do Tesouro Direto, um mês sobre a estratégia para fundos imobiliários, um mês sobre a estratégia para ações, e sempre com a estratégia da acumulação e do resgate. E eu sempre lembro as pessoas que eu consegui montar essa carteira, eu idealizei ela mais ou menos entre 2006 e 2007. Em 2008, quando teve aquela queda da bolsa bem forte, eu acabei começando a montar essa carteira, e como a bolsa subiu rápido depois em 2009, aí ela conseguiu andar até um pouco mais rápido do que eu planejava. Eu usei essa volatilidade que a bolsa teve para baixo para conseguir aumentar a quantidade de ações, naquela época ainda não tinha fundos imobiliários, mas depois para conseguir a marcação a mercado, na época da queda de juros e etc. Bruno, vamos entrar um pouco mais na tua carteira aí, que é o que o pessoal está querendo saber muito, assim. Hoje, quais seriam aqueles papéis preferidos teus naquela ponta lá de ações, por exemplo? Tá, isso aí eu acho que o pessoal adora saber, o pessoal gosta de ter esse amparo, né? E saber uma pessoa que está tendo sucesso, o que ele está comprando. E aproveitando a deixa do Daniel, para complementar a pergunta, Bruno, eu queria saber como você lida com essas crises aí, com esses insights momentâneos, como o caso da Vale, como o caso da Amazon entrando no Brasil, né? A Magazine Luiza foi aquele pânico. Como você lida com esses pânicos? O Pedro Parente saindo da Petrobras, que aí o pessoal fica com aquele pânico excessivo. Você tem alguma teve a JBS também. A JBS. Então, você compra, você espera, você... Entendeu? Porque o mercado sempre exagera para cima ou para baixo. Isso é sabido, mas aquele pânico que tem os investidores é bem comum, né? Como é que você lida com isso? Bom, começando pelo pânico, né? Quase sempre eu não faço muita coisa. Por exemplo, se for alguma coisa específica com um papel, e não era um papel que estava no meu radar, não vou fazer muita coisa por conta desse pânico. A não ser que fosse algo no meu radar, eu estava esperando, e de repente teve uma queda que tornou aquela posição mais atrativa. Até poderia aproveitar. Mas quando é uma coisa sistêmica, né, que pega todo mundo, e aí eu lembro do dia do Joesley Day, né, quando a bolsa chegou até a acionar circuit breaker. Naquele dia eu fiz um vídeo, eu estava no exército ainda, aproveitando e colocando o que na época era bastante dinheiro para mim, não tinha começado a empreender como eu faço hoje, foi 30 mil de uma vez, aproveitando a queda daquele dia. Então, se for uma queda que eu julgo que é uma coisa que, isso, sabe, daqui a pouco vai passar e as pessoas não vão nem lembrar que a gente achou que era tão grave naquela época, eu posso vir a aproveitar. Mas também, nem toda queda vai ser oportunidade, né? Mas nesses casos assim, quando é um pânico temporário, eu costumo aproveitar para aumentar a posição, se for um papel que já estava no meu radar. E quanto a posições que eu acho interessantes hoje, né? Eu gosto muito de banco.
porque banco tem o poder de praticamente criar dinheiro, né, através do sistema das reservas fracionárias. Você deposita parte no banco, ele pode ficar emprestando aquele dinheiro e alavancando a posição dele e ter só parte do dinheiro real. Então, você pega os bancos ali, a Basileia exigida, 10%. Então, de cada R$100 que ele empresta, só precisa ter 10. É um negócio que é interessante, só tem que saber para quem emprestar. E também tem tarifa de serviço, mas mesmo os bancos hoje que não têm tarifa de serviço, como é o caso do Banco Inter, acabam ganhando, por exemplo, fazendo essa parte de câmbio, como eles fazem, ou de seguros. Então, dentro da minha carteira, hoje, uma posição que eu gosto bastante, embora seja uma small cap, né, então ela é bem mais volátil, é a do Banco Inter. Um banco que abre 1 milhão de contas em um ano, né, utilizando exclusivamente o canal online, eu acho que é interessante ter na carteira. Lógico que ele traz mais risco. Se for pegar em termos de avaliação, ele está custando muitas e muitas vezes mais do que um Banco Itaú. Só que o Itaú, pelo canal online, ano passado, abriu 200 mil contas. Então, dá para ver o potencial do Inter. Depois o Daniel, com certeza, ele vai poder complementar. Até lembrando que eu não estou dando indicação de investimento, né? Não posso fazer isso. Estou compartilhando o raciocínio que eu tenho. E também gosto bastante de posições voltadas aí para a saúde, porque a gente está vendo isso agora. A reforma da Previdência está vindo porque o Brasil está envelhecendo. E a gente não está envelhecendo bem, né? Se eu for pegar a minha avó, ela deve estar tomando uns 10 remédios por dia. E agora eu tive um problema de saúde, estou com 30 anos e fui numa série de médicos e eles perguntavam, o que você toma de remédio? Porque eles falam, trabalha com o quê? Eu falei, trabalho com educação financeira. Deus, caras, mercado financeiro, com 30 anos, está tomando o que de remédio? Eu falei, não tomo nada. Eles, como assim não toma nada? Você não toma um calmantezinho, né? Um estimulante para o começo do dia? Então as pessoas elas estão tomando remédio para tudo hoje. Então eu acho interessante posições que se beneficiem dessa tendência de envelhecimento e também de um envelhecimento que não é muito bom, né? Então, eu acho, por exemplo, Hypera Pharma uma empresa interessante, embora tenha tido a questão da Lava Jato, o diretor, mas eu acho que aos preços atuais ela fica muito interessante. Ela está no mesmo preço de quando ela não era, está até mais barata, de quando ela não era 100% farmácia, né? Então, tinha um monte de coisa, vendia desde o ketchup até... do alfinete ao foguete, vendia tudo. Eu queria ser a Unilever brasileira. E hoje é 100% farma, e mesmo assim os preços reagiram e agora voltaram. Então, dentro da minha carteira tem essas duas, e tem uma terceira, que eu sempre falo, né, o pessoal conversa comigo, que eu estou mordendo a minha língua, porque eu nunca gostei de estatal. Nunca gostei. Mas também porque o PT está no poder desde que eu era adolescente, né? Então, ali eu aprendi a ver que estatal acaba virando uma máquina de desvio de recursos. Mas agora, com menos ingerência governamental, desde o ano passado, eu montei uma posição em Petrobras também, que está dando bons resultados. E a empresa também em si, ela saiu de prejuízos, de uma dívida muito alta, para uma dívida mais controlável e para geração de lucro. E eu acho que, pelo menos durante esse governo, isso deve se manter. Então, acho que é uma empresa interessante também. E mordo minha língua, porque eu nunca gostei de estatal. Queria aproveitar, Daniel, antes de você falar do Banco Inter, para pedir para o pessoal dar like, porque a gente tem mais de 900 pessoas aí e tem pouco like. Eu queria saber, para o vídeo subir, para as pessoas aí interessadas, queria pedir para o pessoal aí, que estou curioso para saber a sua opinião sobre o Banco Inter, Daniel. Cara, eu concordei com o que o Bruno fala das outras empresas todas, tá? Inclusive, são empresas aí que ou eu tenho recomendação, ou eu tive recomendação recentemente, então eu tô nessa mesma vibe de saúde, e principalmente porque a parte de saúde caiu muito, né? As ações de saúde, a gente tem um radar lá de ações que é feito dentro da área de membros, que é feito pelo Marcelo Rabinovich, e eu ano passado achei estranhíssimo, porque a bolsa estava subindo 15%, e você pegava todas as ações de saúde, elas caído em 2018, tirando a Hapvida e a Notre Dame Intermédica, que tinham aberto capital naquele próprio ano. Então, tirando as duas que abriram capital, todas as outras do radar tinham caído. Então, isso deu entrada realmente a algumas empresas. Acho que ele falou, eu gosto aí, tá? A Hypera e a Fleury. E a questão do Banco Inter, para mim, é um pouco diferente. Por quê? Porque, primeiro, que a gente sabe que você lutar contra o Itaú, um Bradesco, etc., não é muito simples. Segunda coisa, que quando você vê lá o
o estatuto do Banco Inter, a gente vê que o Tega-Long ele não é de 100%, né? Para as preferenciais, ele não abriu BID 3, ele só abriu BID 4. A outra questão também que eu vejo é que o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco, etc., eles chegaram a fazer a conta digital gratuita, como é o Banco Inter, e logo depois eles recuaram. Quer dizer, para eles não estava valendo a pena naquele momento ter essa conta digital gratuita. Porque você imagina, se o Banco Inter às vezes ganha 10, 15 reais com o cliente, e o Itaú ganha 100 e pouco, 200, 300 com o cliente, para ele não vale a pena oferecer uma conta gratuita e perder esse cliente que paga 300, porque às vezes 10, 12 clientes digitais vão pagar um do outro, e a margem que ele vai ter é muito menor. Tá? Além disso, tem uma outra questão, né, que é a questão do próprio setor bancário. O Bruno ele chegou a falar que ele adora banco porque banco dá um dinheiro absurdo e etc. Eu vejo o Brasil migrando para ser um país cada vez mais desenvolvido. É só você ver a inflação do Brasil é muito menor do que era 15 anos atrás, a taxa de juros é muito menor também, e a gente começa a ver que a margem financeira gerencial dos bancos começa a diminuir. Quando você começa a entrar no mercado com outros players que estão tirando a receita de serviços, que é o que fez os bancos crescerem nessa última leva, eu acredito que os bancos eles vão ter retorno sobre patrimônio líquido menores daqui a 10 anos, tá? Não é que vai acontecer amanhã, não é que banco deixa de ser uma coisa boa hoje. Mas quando eu penso assim, 5, 10 anos, enquanto eu vejo saúde crescendo a receita e aumentando o percentual dela no PIB nacional, eu vejo o banco ao contrário. Igual eu vejo petróleo ao contrário também, embora eu entenda que é uma oportunidade hoje você ter Petrobras aí por um período mais curto de tempo, tá? Por um período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, enquanto ela conseguir aumentar a exploração e produção do petróleo, enquanto os carros elétricos não forem uma realidade aí, vamos dizer assim, se a Petrobras não fizer nada, né? Ela pode migrar ou para a petroquímica, junto com a Braskem, ou para a geração de energia. Mas voltando para o setor bancário, o que a gente tem normalmente é que empresas que gerem alguma coisa, que produzam e que tenham um produto final, elas normalmente precisam ter um ganho maior do que um serviço que a gente chama de meio, né? O serviço meio é aquele serviço que faz com que a empresa tenha produção. Então, uma pessoa, por exemplo, de recursos humanos, não é a pessoa que faz a produção lá no final. Então, se tiver uma empresa de recursos humanos, ela, no total do PIB, ela não pode ganhar mais do que a empresa que produz. A mesma coisa é a empresa de serviço financeiro, que é o banco. Assim funciona nos países desenvolvidos. E outras empresas também, tipo uma empresa de limpeza, ela não pode ganhar mais do que a empresa que produz o implemento rodoviário, a que constrói as casas, que projeta as pontes, que faz a fralda, o remédio e etc., né, que produz. Então eu acho que essa é uma questão que vai se acertar ao longo do tempo à medida que o Brasil for crescendo. Então, na minha visão, o ROI dos bancos mais para frente vai ficar lá entre 12% e 15%, daqui a 10 anos mais ou menos, muito diferente dos 20% de hoje, muito diferente do 30%, 28% da época lá de 2003 a 2007. Então, a minha visão para banco é mais ou menos essa. Eu vejo uma posição frágil em Banco Inter. Eu acredito que um dos bancos comprariam ele. Se comprar por um preço maior, tiver uma OPA, etc., seria talvez algo bom, né, dependendo do valor. Mas eu acredito também que pode ter aí alguma questão que prejudique o minoritário em algum momento, tá? Então, na minha visão, eu particularmente não gosto do Banco Inter desde o IPO. A gente tem aí, quem quiser, www.dicadehoje7.com, coloca lá na busca e vê o meu relatório do IPO, que depois eu acabei abrindo para o pessoal. Desculpa aí me alongar, Bruno, tá? Nessa coisa, porque você falou muitas ações aí. E eu queria aproveitar e te perguntar assim, você falou que tem fundos imobiliários também. Dentre esses fundos imobiliários, o que você tem mais? E eu não sei se o Rafael depois vai querer te perguntar sobre os próprios fundos de investimento, provavelmente sim, que aí é mais a área dele. Então vamos falar agora sobre fundos imobiliários e depois qualquer coisa a gente fala sobre os fundos de investimento.
Passou? Pode ir. Gostei bastante do comentário do Daniel também sobre ações, porque tem uma outra coisa que tem que ser mencionada aqui, né? Eu tenho uma visão sobre o Banco Inter, o Daniel tem outra visão. E só o tempo vai mostrar ali quem estava correto quanto a essa visão, se realmente o banco vai virar um bom investimento ou não vai. Mas eu sei que eu posso estar errado, então não é alguma coisa que eu tenho certeza de ganho. E justamente por conta disso eu não mantenho muito dinheiro em uma mesma posição. Eu tenho uma carteira diversificada, analisando que no pior dos cenários, Banco Inter pode vir a valer zero, vamos colocar que aconteça igual ao MOGX, né? E outras ações podem também ter esse mesmo caminho. Mas, num cenário bom, a maior parte da carteira, embora nem precise ser a maior parte da carteira, pode se multiplicar muitas vezes de valor. Então, o máximo que eu tenho a perder é 100% e não tem teto para o quanto pode ser ganho. Então, por isso que eu acho que ter uma carteira diversificada de ações é muito bom. Agora, partindo para fundos imobiliários, eu tenho bem menos, em termos percentuais da carteira, em fundo imobiliário do que em ações, porque são ativos que eles têm uma liquidez menor, embora isso não me interesse tanto. A última vez que eu vendi um fundo imobiliário da minha carteira deve fazer 3 anos. Por conta do potencial de valorização. Uma empresa lucrativa pode se valorizar muitas vezes mais do que, por exemplo, uma propriedade, já que a compra de um prédio vai depender de condições de financiamento, valor do metro quadrado, então é mais difícil aumentar em comparação com o preço de uma empresa. Hoje, de fundo imobiliário, eu tenho 2 posições que eu acho mais interessantes, né? Escritórios comerciais e shopping. De shopping eu gosto do VISC11, mas tem outros fundos de shopping também bem interessantes. E de escritório comercial, eu prefiro não pegar nenhum fundo monoativo. Eu gosto de fundos que são mais diversificados, mas que tem a maior parte do portfólio voltada aqui para a região de São Paulo, porque eu acho que em São Paulo a crise ela começa depois e acaba antes, né? E hoje, o fundo que eu tenho em maior quantidade dentro do meu portfólio, tem mais um também de hotéis, mas é o BRCR11, um fundo que eu gosto muito. Ele acabou de fazer uma negociação, daqui a pouco deve mandar dinheiro de volta para o cotista, né? Aí não sei se eu vou ficar com ele ou não depois disso, vamos ver. Legal, Bruno. Você comentou também sobre o Alaska Black que você tem. Eu queria saber o que te chamou a atenção no fundo. É um fundo meio que moda, né? Todo mundo vê o resultado dos 3 últimos anos aí sensacionais e não vê muito o período meio nebuloso que ele passou, e todos os fundos de ações do próprio mercado, principalmente 2014, 2015. Eu queria saber o que te chamou a atenção, se foi a gestão, se você fez alguma análise, qual é a porcentagem na sua carteira, e se tem outro fundo também. Sim. A porcentagem na minha carteira é muito baixa. Basicamente, eu comecei... Todo mundo perguntava, né, do Alaska Black, porque ele tem uma performance muito boa, então voou aí nos últimos anos. E eu comecei a seguir o Breda nas redes sociais, né? E achei um cara de um raciocínio assim interessante, então eu falei, vou colocar um pouco de dinheiro nesse gestor e vamos ver. Eu entrei não tem muito tempo, estou perdendo dinheiro agora. Só que eu também entendo que por motivos muitas vezes aleatórios, né? Então vou deixar o dinheiro lá, é quase nada carteira. Então basicamente, eu estou testando para ver como é que vai ser a performance do Alaska Black. Os fundos que eu tenho na minha carteira, que eu posso falar que tem uma posição relativa, eu tenho uma posição no Adam Strategy, que é uma posição maior em termos percentuais, e tenho mais dinheiro numa previdência da Adam, que é o dobro do que eu tenho no Adam Strategy, que é uma previdência que eu fiz para minha esposa, e tem uma previdência também que tem um valor considerável, mas é maior do que o do fundo, mas menor do que a previdência do Adam, que é numa previdência da Verde, que eu fiz quando era militar. Era um PGBL para poder ter aquele benefício, né, dos 12% da renda. Então, diminuía o que eu pagava de imposto e conseguia pegar mais para aplicar. Então, foi uma coisa que eu usei bastante durante a trajetória até a independência financeira, até a liberdade financeira, melhor dizendo, né? Só que hoje eu já não aplico mais nada daquele fundo, porque eu não faço mais a declaração completa, então, para mim, não compensa. E eu prefiro, né, a previdência, por exemplo, da minha esposa é um VGBL. E eu estava comparando o desempenho do Adam, do multimercado, com o da Previdência. A Previdência acabou tendo um desempenho melhor, principalmente depois que eu tirei o efeito do Come Cotas. Então, até tinha conversado com o Rafael que hoje eu estou optando
como é uma coisa que eu não preciso tirar agora, essa previdência eu botei a tabela regressiva nela, eu só vou sacar daqui a uns 8 anos. Nessa previdência, por conta da vantagem do imposto, ela acaba tendo um desempenho superior ao fundo. Porque no Adam eu estou pagando 15% a cada semestre, praticamente, ali em maio e novembro, quando vem o Come Cotas. E na previdência que eu fiz para minha esposa, eu vou pagar 10% só lá na frente. Então, se eu fosse pegar, né, no Adam, eu serei tributado, se eu mantiver a posição, 20 vezes durante esse percurso, enquanto na Previdência você é tributado só uma vez. E toda hora que a tributação pega esses 15%, é menos dinheiro para que eu possa ter aplicado ali para me dar um desempenho no futuro. É interessante, Bruno, essa questão da Previdência. Inclusive, a gente vê duas opiniões de gestores bem distintas, pelo menos no fundo Adam e no Alaska, né? Que você tem o Adam, o Apple, ele tem uma visão bastante, dos gestores que eu converso, que eu tenho contato, uma das mais pessimistas do mercado. Então, nos últimos períodos aí, eles têm investido pouco em Brasil, realmente tem tido um retorno fraco, né? E o Alaska, ao contrário. O Breda, a gente vê, chegou a falar que acredito que até 2022 ele espera, né, uma alta forte da Bolsa. Então, bem interessante essa posição que você passou aí sobre os fundos da sua carteira, sobre o PGBL. E até tem uma pergunta aqui que eu queria te fazer. Eu quero fazer só uma ressalva antes de uma coisa aqui. O pessoal aqui colocou nas mensagens de bate-papo que o Banco Inter estava com tag long de 100%. Aí eu entrei agora rapidinho no Banco Inter e eu vi que tem um estatuto novo do dia 3 de janeiro agora de 2019 e que incluiu essa cláusula. Então agora o tag long da BID 4 está igual do controlador. Só queria deixar isso registrado. Outra questão que eu queria te falar, Bruno, a gente já fez até um estudo sobre o Come Cotas, né? Então, você tem completa razão. Quando a gente compara dois produtos com a mesma rentabilidade, um CDB de 100% do CDI, né? E um fundo, por exemplo, com certeza esse Come Cotas vai ter uma influência negativa no fundo. Mas eu vejo muita gente optando, por exemplo, por um bom fundo que rende entre 110 e 115 do CDI, ao invés, né, de um CDB. A pessoa investe no CDB ao invés do fundo, aliás. Então, se a gente for comparar, cara, é uma questão bem interessante, que o Come Cotas, com essa rentabilidade dispersa entre os dois, o Come Cotas não chega perto, tá? Em torno de 2% a 3%. Se eu investir num produto, num fundo que rende 105 do CDI, vai precisar de 30 anos para o CDB chegar perto. Então, esse estudo tem até no canal Dica de Hoje, é bem interessante, a gente fez com cálculos lá. Tá? E eu queria também te perguntar, Bruno, o que o Júlio perguntou aqui faz um tempinho já, como você faz para proteger o seu patrimônio, né, o seu, da sua esposa, seguro de vida resgatável, o que você tem com relação a isso? É a primeira vez que me faz essa pergunta, se eu tenho um seguro de vida resgatável aqui no YouTube. E tenho. Eu fiz ano passado um para mim e para minha esposa, e queria até fazer para minha mãe também, só que por uma questão de idade e problemas, assim, ela não pôde fazer. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de seguro pequena, a gente vê isso pelos dados até, né? E talvez, se aqui for aumentado o imposto por herança, venha a crescer igual em outros países, mas eu acho interessante sim ter seguro de vida, eu tenho esse seguro, e para carteira, eu acho que é sempre bom você ter alguma posição descorrelacionada com o seu raciocínio. Então, eu sempre parto do raciocínio, do princípio, de que eu posso estar errado, né? E o que aconteceria se eu estiver errado? Então, esse ano, nas posições, isso eu não comecei a fazer tem tanto tempo assim, mas esse ano, aproveitando subidas assim da Bolsa, quando as coisas ficam mais otimistas, eu costumo comprar um pouco de put com um prazo longo. Estou comprando de BOVA 11, que tem mais liquidez, e com prazo grande para deixar na carteira. Para que, numa eventual queda, eu possa pegar esse dinheiro e aumentar a posição, por exemplo. E se não tiver uma queda, ele vira pó, mas aí a carteira vai ter compensado esse gasto que eu tive. Hoje, eu posso falar que eu estou muito mais interessado em preservação de capital e em ganhar, logicamente, do CDI, né, do que numa baita de uma multiplicação de capital. Tá? Então, por conta disso, eu dou muita importância aos seguros. E também porque tem um gestor que eu acho que faz isso muito bem, não sei se você tem contato com ele, mas é o Stuhlberg, né? E, infelizmente, eu não tenho dinheiro no verde. Gostaria de colocar, mas sempre que abre
alguma janela, por um motivo ou outro eu não consigo, ou porque eu estou fora, não dá certo, mas eu acho interessante ter proteções tanto para a vida quanto para a carteira de investimentos. A diferença do Sturberg para o Apple, né, foi que o Sturberg tinha uma posição também pessimista com relação ao Brasil, e ele virou a mão, né, em 2019, até o final de 2018, assim como o Rogério Xavier também, e o Apple continuou com aquela visão pessimista. Pode prosseguir, Daniel. Bom, o título aqui da nossa live era Como Viver de Renda, mas como estava andando bem aí com a parte da carteira diversificada e tudo, a gente acabou abrindo mão um pouco. Então eu queria aproveitar agora esse final para a gente falar um pouco sobre isso, sobre, né, voltando um pouco aí no passado, você largou o exército para trabalhar agora nisso, até porque você conseguiu gerar renda com os investimentos. E então você chegou a falar também que você tem 65% aí em renda fixa, você tem 35% em ações e fundos imobiliários, etc. A renda fixa, quando você fala CDB, pós-fixado, etc., normalmente não tem juros, né? São investimentos que não têm cupom de juros. Quando você fala Bitcoin, etc., também não tem cupom de juros. Esse 30% de carteira aí, 25%, 30% que você tem em ações ou fundo imobiliário, que é o que gera dividendo, rendimento, etc., talvez alguma coisa que você tenha num IPCA com cupom de juros, etc., já seria suficiente para você ter uma independência financeira, você viver, você tirar um pouco o pé do acelerador se você quiser, ou passar por uma dificuldade na vida, tipo, você já se sente seguro e confortável nessa situação? E se tem alguma dica aí para o pessoal que está querendo atingir alguma coisa nesse sentido, Bruno? A dica começando pela dica, né? A dica que eu dou é para tentar realmente aumentar o percentual que você tem vindo ali em termos financeiros para que você possa fazer aportes maiores. Essa é a principal dica, porque o cara que investe pouco, ele pode ser o melhor investidor de todos, né? Ele vai perder para o cara que faz uma gestão passiva, ganha um pouquinho do CDI, mas investe muito. Hoje, eu não tenho nada com cupom semestral, por exemplo, dentro da minha carteira. Então, eu tenho partes da minha renda que vem através de dividendos, de aluguel de fundo imobiliário, mas, como eu disse, fundo imobiliário não é uma posição muito grande na minha carteira, e tenho vencimentos parciais acontecendo dentro das posições de renda fixa. Então, hoje, por exemplo, se uma pessoa quiser realmente colocar, vamos dar um exemplo hipotético, né? Ela vai gastar, tem um custo de vida de 5 mil, e ela tiver 60 mil, ela consegue adequar essa posição para ter vencimentos quase que mensais, dependendo de como ela vai fazer. A gente tem LCI e LCA com 3 meses de vencimento, antes disso ela pode colocar alguma coisa que tem liquidez diária, ela vai conseguir. Mas isso é para quem já chegou naquele patamar, né? Eu vejo as pessoas de vez em quando me perguntando, Bruno, eu quero viver de renda, e hoje eu já tenho uma parte investida, mas eu recebi um dinheiro a mais que eu já quero pegar esse dinheiro a mais para investir e com esse rendimento pagar o meu aluguel. Então tá errado, pô. Então você tá indo para um aluguel muito caro. Vai para um aluguel mais barato, esse dinheiro você não tira e continua reinvestindo até uma hora que você possa pagar todo o aluguel da casa dos seus sonhos com o dinheiro que você tem. E eu mudei para essa casa, por exemplo, esse ano, e estou bem tranquilo. Tanto que aconteceu uma emergência na minha vida por conta da hernia de disco. Felizmente eu trabalho pela internet, então não impactou tanto, mas acabou impactando. Eu não conseguiria ficar sentado assim igual estou com vocês há 1 mês e meio atrás, porque eu estaria com dor na coluna. Então acabou que eu tive emergências e mesmo assim eu me sinto muito seguro, tanto pelo patrimônio que eu construí, quanto pela capacidade que eu tenho de ampliar esse patrimônio hoje através de rede social, né? Porque a gente sabe, quem trabalha com rede social, que isso aqui é uma grande vitrine. Se você tem uma habilidade que você possa fornecer para o público, que as pessoas estejam interessadas em aprender sobre aquilo, elas vão te procurar. E não precisa ser muita gente. Eu gosto de falar sempre para quem está começando com rede social que você não precisa ter 1 milhão de seguidores, você precisa ter 1000 fãs fiéis. Porque esses caras vão comprar o seu livro, depois eles vão comprar o livro quando você é na edição de capa dura, vão na noite de autógrafos, vão na sua palestra, vão comprar seu curso. Se você abrir uma mentoria, os caras vão fazer. Então, acho que você dá uma atenção, ser honesto nas suas posições, ser realmente autêntico e lembrar que você não vai agradar todo mundo, mas você pode agradar muito 1000 pessoas que vão querer ter cada vez mais contato com você. Então, acho que isso me dá até mais segurança se, por exemplo, eu perder tudo isso aqui hoje.
eu sei que eu vou levar muito menos tempo para construir de volta do que foi o primeiro caminho até aqui. É legal, Bruno. Falar em 1.000 fãs fiéis, a gente passou de 1.000 visualizações, 1.000 pessoas aí concomitantes no canal. Queria agradecer o pessoal aí que está dando like, que está prestigiando a live. E eu queria saber de você, cara, quando que você também percebeu essa questão do aluguel, né? Você, vou viver de aluguel. Muita gente pergunta até pra gente, compro imóvel, vivo de aluguel. Qual foi esse insight que você teve? Então, né, a questão de comprar imóvel aqui no Brasil é que os juros de financiamento, a não ser que você consiga um benefício aí do Minha Casa Minha Vida, é um juros muito alto. Se eu tivesse comprado um imóvel lá atrás, ao invés de ter começado a investir o meu dinheiro, eu ainda estaria pagando esse financiamento, provavelmente. Não seria um bom negócio. Eu teria deixado de aprender a investir o meu dinheiro. Então, não me interessei por imóveis por isso, por conta do custo de financiamento. E hoje, tendo em vista que tanto eu quanto a minha esposa trabalhamos pela internet, por mais que o aluguel, vamos supor, né, que o aluguel fique mais caro do que uma parcela de um financiamento, e quase sempre quando as pessoas falam isso para mim, eu falo, olha, então procura outro aluguel mais barato. Eu acho que não valeria a pena, porque a gente tem mobilidade para trabalhar de onde a gente quiser. Então, eu prefiro o aluguel, porque eu estou pagando só um pouquinho, né, uma fração do valor desse imóvel, para usufruir dele, ao invés de pagar muito pela propriedade do imóvel. E não é só aqui no apartamento que eu faço isso. Eu não tenho carro hoje. Aqui em São Paulo eu só ando de Uber. Eu não tenho bicicleta. Eu uso o Yellow, né, ou o patinete, lá, aqueles motorizados, só que eu acho o patinete meio caro, então eu prefiro a bicicleta. Mas eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, pô, de você, mesmo tendo pouco dinheiro, poder ter acesso a tudo sem ser dono de nada. Isso é o futuro. Então, já estou usando isso na minha vida hoje. Inclusive, acho que se as pessoas tivessem um pouco mais de desapego para essa questão de querer ter a casa, querer ter o carro, elas poderiam perceber que elas vão conseguir chegar num patamar para viver de renda, às vezes com menos dinheiro do que elas acham que é necessário. Porque quando eu saí do Exército, e já estava tendo ali uma combinação de renda passiva do YouTube com dos investimentos que era igual ao meu salário, eu não era milionário ainda, eu não tinha 1 milhão. Não estava muito longe, mas eu não tinha 1 milhão. Estava chegando lá. Eu também estou nessa vibe aí que também aqui eu estou morando de aluguel também aqui na casa, mas eu entendo que pessoas são diferentes, Bruno. Eu vejo pessoas que realmente têm esse sonho da casa própria e tem pessoas que inclusive trabalham melhores porque elas sabem que bem ou mal tem aquela casa e etc. Elas percebem isso. Então eu acho que eu tenho essas ressalvas. Se a pessoa acha que não ter a casa própria vai atrapalhar a produtividade dela no próprio trabalho, eu acredito que esse tipo de pessoa precisa comprar a casa, tá? E se a pessoa também não sabe gerir bem o dinheiro dela, se ela acha que se ela tiver dinheiro na conta, ela vai gastar e vai aumentar o padrão de vida dela, também é melhor imobilizar esse dinheiro, porque pelo menos a casa garante que esse dinheiro está lá parado. Mas, salvo uma ou outra exceção, eu acabo concordando contigo. Hoje eu prefiro também dessa forma, até porque a gente tem uma facilidade de se mudar muito mais fácil. A gente tem uma mobilidade aí, poder ir para outro lugar, enfim, pode querer se mudar e etc. Isso, Daniel, a gente ouve muito isso do aluguel, né? Mas o que você falou é muito interessante, queria também abrir um parênteses, que eu acho que nada deve ser mais importante também do que a habilidade de dormir bem à noite. Então, tem gente que fica apavorada porque não está... pensa que a qualquer momento o proprietário pode pedir a casa, enfim. Eu pratico isso também, moro de aluguel e, poxa, essa mobilidade, essa liberdade, para mim, é fenomenal, mas eu entendo também que tem gente que fica naquele desespero e o psicológico é muito importante também nesse caso, né? A habilidade de dormir bem à noite é importante. Pode prosseguir, Daniel, por favor. Bom, não, agora a gente já chegou aqui no final. Queria que o Bruno falasse um pouco mais só do trabalho dele aí, já se despedir e tudo. Avisar aí também que ele chegou a falar que ele está lançando um curso no mês que vem, se eu não me engano, ele vai passar com mais calma aí. Passa o teu site também, o canal do YouTube aí para o pessoal poder ir lá se inscrever. A gente aqui está com mais de 1.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Agora é o teu período aí, Bruno. Fala aí o que você quiser aí do teu trabalho. Primeiro, agradecer novamente a oportunidade e falar que eu concordo com o que vocês falaram. Realmente, essa questão de viver de aluguel não é para todo mundo.
Então, se algo tira a sua paz, e principalmente por muito tempo, aquilo está caro demais, né? Então, realmente, tem gente que prefere ter uma casa. Minha avó, por exemplo, deve dormir mal porque eu não tenho uma casa. Porque para ela, a geração dela, que pegou hiperinflação, né, confisque e tudo mais, né, ela fica apavorada com isso. Mas quanto ao curso, então no dia 8 de abril eu vou estar abrindo a turma do Viver de Renda. Eu vou passar mais informações mais adiante, mas é um curso onde basicamente eu vou desde a parte de mentalidade, passando por poupança, orçamento e gastos, falo sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre geração de renda extra através dos negócios e até uma parte que é uma parte de simplificação do estilo de vida, para que a pessoa possa, o mais rápido possível, viver de renda. Mas não é um curso de enriquecimento rápido, isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, hoje já são quase 3.000 alunos que já tiveram acesso ao curso. Eu gosto de falar que o grupo fechado do Facebook, né, que é uma comunidade onde a gente tem bastante contato lá, é o maior grupo de futuros milionários do Brasil. Então, aquilo vai virar um baita de um grupo assim. Mas, logicamente, é necessário algum tempo para que as pessoas cheguem lá. Novamente falando, não é uma fórmula de enriquecimento rápido. Vai envolver trabalho, vai envolver tempo. O Daniel e o Rafael falaram no começo da live que as pessoas não querem ficar ricas devagar. Tem até uma história, uma conversa, não sei se é real ou não, que foi entre o Jeff Bezos e o Warren Buffett. E o Bezos falou, nossa, Buffett, mas o seu método de investimento é tão simples, por que todo mundo não te copia? E o Buffett respondeu justamente isso, porque as pessoas não querem ficar ricas devagar, elas querem fazer isso rápido, e por isso elas metem os pés pelas mãos, perdem dinheiro, e depois, né, quando você tem uma perda, vai ter que dar um trabalho quase dobrado para recuperar. Uma perda de 50% do que você tem envolve uma subida de 100% do que restou. Uma perda de 80%, uma subida de 400%, né? Então, eu acho que o caminho realmente é ser disciplinado, é pensar que você pode estar errado, é estar diversificado, não alavancado, para que você possa trilhar um caminho com segurança. E, gente, só quero agradecer e deixar o meu contato aí de rede social, YouTube Você Mais Rico, Instagram Bruno_Perini. E Rafael, já até marquei um café com o Rafael aí no futuro, né? E olha como é que a tecnologia é boa. Eu estou em São Paulo, o Rafael está no Rio, o Daniel está em Teresópolis, a gente fazendo uma live aqui. E se eu for também, o Daniel quiser descer do paraíso aí de Teresópolis para o Rio de Janeiro, logicamente a gente vai ficar muito honrado. Eu vou estar em São Paulo, aí 2 vezes em abril. A gente pode marcar aí alguma coisa. Vamos marcar sim. Rafael, bom, Bruno, acabou as tuas considerações? Você ainda tem mais algum site, alguma coisa para falar, não? Não, o YouTube e Instagram. Então tá bom. Rafael, fala um pouco aí dos sites e tudo, Carteira Z e etc. Se botar uma praia em São Paulo aí na capital, eu vou com o Daniel em abril e a gente... Sempre tira uma onda, né, cara? Pô, tem lá o Rio Tietê. Tô brincando. São Paulo é maravilhoso. Cara, o litoral de São Paulo é bem bonito. É lindo, é lindo. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez essa live aí, o pessoal que teve uma audiência espetacular, ao Bruno, ao Daniel. Eu queria dizer que sexta-feira agora a gente sai o relatório quinzenal da Carteira Z, fazendo um tutorial aí de como declarar os fundos de investimento. Muita gente tem dúvida se é o CNPJ do fundo. Ontem teve até uma live no canal, mas a gente vai fazer um tutorial bem simples no nosso relatório de como declarar os fundos de investimento no seu imposto de renda. A gente vai fazer o fechamento das carteiras de fevereiro, que tiveram ótimos resultados acumulados. E também tem uma análise de um fundo de debêntures incentivadas, que já estava no nosso radar, que eu fiz um cálculo com o gestor e vai vir uma análise muito interessante, um fundo que tem rendido em torno de 200% do CDI líquido, né, que é um fundo de debêntures incentivadas. É claro que rentabilidade passada não é garantia futura, mas com essa Selic nesse patamar é possível e provável até que uma rentabilidade atraente se mantenha, né? Não necessariamente 200 do CDI, mas a gente tenta monitorar as gestões, analisar para que tudo ocorra dentro do esperado, sem querer prever o futuro, obviamente. Então, agradecer a todo mundo aí, pessoal que tem acompanhado a Carteira Z, dos grupos, Daniel, Bruno Perini aí, muito solícito, cara, virou um grande amigo aí, e é isso aí, valeu, galera, obrigado. Bom, gente, então aqui eu vou estar terminando, eu vou também, uma coisa que eu acho muito interessante aí do grupo do Bruno, é uma coisa que eu também prezo nos meus cursos, que é essa interação
com a pessoa que dá o curso, né? Não é um curso de videoaula somente, né? Aquele curso que você só faz os vídeos, você lê e no máximo você tem uma interação aí uma vez por mês e etc. Ele tem lá o grupo do Facebook dele, nos meus cursos a gente tem o grupo no WhatsApp, a Patrícia, se ainda tiver aí, ela ajuda também sempre, e é importante a gente ter essa interação. Eu acho que isso é muito importante, estava até comentando com ele antes, é interessante aí mais pessoas estarem preocupadas com essa questão também. Quem quiser dar uma olhada aí na carteira Z ou em todas as outras carteiras recomendadas, aqui na descrição do vídeo tem os links para você assinar a área de membros ou até para você conhecer apenas a área de membros. Se você se cadastrar lá gratuitamente, tem algumas partes que são gratuitas também. Queria agradecer o Bruno de novo, agradecer o Rafael também por estar aqui. Só para confirmar, Daniel, sempre te interrompendo aí, só para confirmar a nossa live semana que vem com o gestor do GTI de Mônaco Brasil, André Gordon. A filha dele está para nascer, mas eu acho que vai ser tranquilo essa live, eu acho que vai acontecer dia 20 de março, às 19 horas, na próxima quarta-feira. Isso aí, se a filha dele não nascer antes. Então beleza. tá, obrigado Bruno, obrigado de verdade aí, obrigado Rafael, desculpa ter passado um pouquinho do horário, abraços a todos, bons investimentos e até amanhã, tchau, tchau.